E agora vamos falar um pouco mais sobre a questão da perseverança, não é? Então, nós temos aquela experiência do capítulo anterior, né, daqueles grupos de pessoas e Jesus, né? E em João capítulo 10, nós temos uma declaração sobre a perseverança dos salvos. Lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. E esse texto, ele na verdade, ele está concluindo João capítulo 9 e João capítulo 10. Então, João capítulo 10 vai apresentar quem são, qual é o comportamento, como vive as pessoas que recebem essa promessa de que ninguém irá nos arrebatar da mão de Deus e de Jesus. Então, João capítulo 10, continuação de João capítulo 9, lá nós temos 3 grupos de pessoas envolvidas nesse contexto. Temos um grupo que é claramente contra Jesus. Líderes religiosos que estão a serviço do diabo, querem impedir as pessoas de reconhecer Jesus como Messias, Jesus como Deus, Salvador, Rei em carne e osso. Nós temos esse grupo de pessoas hoje no mundo, ok? Todas, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Toda crença que não acredita que Jesus é único e suficiente Salvador, que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Todos eles estão a serviço do diabo. São falsos líderes religiosos. Inconsciente ou conscientemente, não sou eu que vou dizer, mas a Bíblia diz que estão a serviço do diabo, ok? Temos aqueles que são a favor de Jesus. Esse texto vai apresentar os discípulos daquela época, que estão andando já com Jesus, vai apresentar novos convertidos, como foi o caso do cego, tá bom? E vai falar de nós, Messias, os discípulos do futuro. Naquele contexto, né, nós éramos do futuro. E tem o grupo de não salvos, que irão ouvir o ensino de Jesus e vão se posicionar em que lado ficarão. E é nesse contexto que nós temos, né, esse texto de João, capítulo 10, que fala sobre a perseverança dos salvos. Então vamos começar lá no versículo 1. Jesus, ele vai dar um ensino extremamente importante. Esse ensino é baseado na rejeição que ele está sofrendo por parte de líderes religiosos e também baseado na conversão do cego curado. Então, o cego aqui ele foi expulso da sinagoga e ele foi acolhido por Jesus. Bem melhor, não é não? Esse realmente mudou para melhor, ok? Então nós vemos que Jesus, cheio de compaixão, foi atrás daquele homem, ok? E agora Jesus faz o que sempre fez em relação aos fariseus que não acreditavam nele. Ele começa o ensino usando uma parábola, para que eles realmente, já que eles decidiram que Jesus conhecem quando o ensino é de Deus e quando é de falsos líderes. Tem a iluminação do Espírito Santo. João capítulo 10, versículos de 7 a 10. A diferença entre Jesus e os falsos líderes religiosos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, relacionamento. Não é? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está se referindo aos líderes religiosos e os líderes políticos daquela geração. Aquela geração, né, ele está se referindo aqui, quando ele fala quem é ladrão e salteador,
Está falando do diabo, os falsos líderes religiosos, aqueles que estão acusando Jesus de ser pecador. A gente vai chegar lá, mas o versículo 10 deixa isso claro. E ele continua. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está falando de si mesmo. Irmãos, Jesus está falando que salvação não tem nada a ver com religião ou religiosidade. Tem a ver com relacionamento com Jesus. Eu fui católico por muito tempo, né? Então, quando as pessoas me perguntavam, qual é a sua religião? Eu enchia a boca, eu sou católico praticante. Aí eu falo um monte de ritual que eu cumpro. Eu falo, eu já fui batizado, eu já fiz a primeira comunhão, eu já fui crismado, eu celebro a comunhão, né, quando eu vou lá, eu confesso para o padre. Então, eu dou uma lista, entende? De atividades que mostra a minha religiosidade. Eu não estou falando de relacionamento com Jesus. Um alerta, né? Se alguém pergunta para você, você é um salvo? Né? Ah, sou sim, cuidado, sim, mas por quê? Ah, no dia tal, tal hora, com o pastor tal, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas qual é a diferença disso? De eu ter sido batizado, crismado, excomungado e tudo. Entende? Tem a ver isso com o ritual em si. Exceto se esse dia que você falou está dizendo sobre o início de um relacionamento que você tem com Jesus e que você mantém. E é o que esse texto vai dizer. Então precisamos tomar cuidado da gente achar que é por causa do dia e daquele momento. Não. Tá bom? Porque nós já sabemos, tem muita gente que aceita Jesus como Senhor e Salvador em apelos, e essas pessoas, às vezes, na semana seguinte não aparecem mais. Às vezes aparece por um tempo e desiste. Não, não é salvo de verdade, não é? Então, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E agora ele vai falar de um relacionamento. Para este, o porteiro, né? Porteiro aqui é Deus Pai, é o Espírito Santo, é a Trindade, né? Abre, as ovelhas ouvem a sua voz, né? Ouvem tempo presente, não é ouviram lá no passado, continua ouvindo a voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e os conduz para fora. Esse conduzir é algo constante, né? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, olha o relacionamento, continua, vai adiante delas, elas o seguem. É algo constante, não é? Porque lhe reconhecem a voz, né? Ele fala e ouve, fala e entende. Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Jesus é a própria Bíblia aqui personalizada. Não é algo que aconteceu ali, né? É algo que acontece. É relacionamento, né? Eu casei com a minha esposa em janeiro de 1980 e eu tenho um relacionamento com ela, né? Constante, entende? Tem falhas, né? Tem acertos, mas constante. É, mesma coisa. É por isso que Jesus ilustra, né, o relacionamento da igreja com ele como a noiva. E um dia vai acontecer o casamento, né? Então, é um relacionamento, ok? Eles reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Isso é, quando houve uma falsa doutrina, um falso ensino, um falso mestre. Não tenho relacionamento com esse, não vou seguir, não é? Então, tudo isso aqui antecede João capítulo 10, que muitas pessoas se fixam lá, uma vez salvo e salvo para sempre. É verdade, mas essa salvação que aconteceu num instante, que é pela graça, que não é por obras, indica um relacionamento em que a pessoa vai manter esse relacionamento com Jesus, não é?
Mas de modo nenhum ouvirão estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhe propôs essa parábola, quer dizer, a parábola acaba aqui. Ele começa falando e termina aqui. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, porque era para não compreender mesmo. Porque ali tinham pessoas que não eram para ouvir, né, que não iam crer, e depois Jesus vai tratar com essas pessoas que querem o Evangelho de maneira particular. Irmãos, as ovelhas aqui são os salvos, elas provam que são salvas quando elas ouvem os ensinos de Jesus, as verdades de Jesus, e se sentem atraídas por essas verdades, reconhecem que é a voz de Deus falando com elas, e aqui está falando das 3 funções da palavra de Deus que nós já ouvimos, né? Elas têm convicção de pecado quando Deus diz, olha, agora você pecou, e você precisa se acertar. Ouve o ensino, o que eu faço para me acertar com isso? Tem a repreensão, tá bom, então eu vou lá, vou conversar com as pessoas e assim por diante. E agora eu abandonei o caminho errado e agora eu vou perseverar, eu vou me deixar conduzir novamente pelo pastor. Eu não sou rebelde, né? Eu não vou ficar indo atrás do diabo, eu não estou laçado por ele, né? Por serem habitadas pelo Espírito Santo, eles reconhecem quando o ensino é de Deus e quando é de falsos líderes. Tem a iluminação do Espírito Santo. João capítulo 10, versículos de 7 a 10. A diferença entre Jesus e os falsos líderes religiosos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, relacionamento. Não é? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está se referindo aos líderes religiosos e os líderes políticos daquela geração. Aquela geração, né, tem esses ladrões, esses salteadores, né? Eles tinham a responsabilidade de conduzir o povo para seguir as instruções de Deus. Lembra a promessa que Deus fez para o povo de Israel no Antigo Testamento? Deu sacerdócio e assim por diante, né? Então, se vocês me obedecerem, vocês serão prósperos, as nações vão ver que vocês adoram um Deus verdadeiro, a prosperidade de vocês baseada na obediência que vocês têm a mim, vão fazer com que outras nações queiram conhecer Deus de verdade. E os líderes tinham como responsabilidade conduzir o povo nessa obediência. Eles desobedeceram. E nesse contexto, eles continuam desobedecendo. Eles são escravos. Eles não têm nenhum tipo de prosperidade. Por quê? Porque nessa época, os principais líderes, fariseus, saduceus, zelotes, eram contra Jesus. Eles queriam se manter no poder de controlar o povo. Eles estavam aliançados com o povo de Roma. Eles odiavam os romanos, mas eles precisavam, né, que os romanos os mantivessem na liderança do povo de Israel. Eles estavam a serviço do povo de Israel. O povo de Israel, eles se brigavam, eles queriam fazer algo contra o governo. E então eles chamavam os líderes, os sacerdotes, e diziam, olha, vocês precisam acalmar o povo, porque se isso não acontecer, vai vir aqui o exército. Então eles estavam comunados, mesmo odiando os romanos. Então, eles estavam sendo falsos líderes. Eles estavam mantendo o povo na corrupção e impedindo o povo de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Os zelotes, ele era um grupo de judeus que eles se opunham ao domínio romano. Eles não gostavam nem dos fariseus e nem dos saduceus, ok?
mas eles eram basicamente políticos, né? Eles desprezavam a dominação romana e tinha que desprezar, ok? E eles eram truculentos, eles apelavam para a violência, eles praticavam sequestros, assassinatos contra políticos, né? Então, eles faziam parte desse grupo aqui. Mas era um grupo que não se importava com a espiritualidade do povo. Não estavam nem aí, né? Eles barbarizavam para conseguir a liberdade que eles queriam. Eles se preocupavam apenas com a questão política, ok? Os fariseus e os saduceus, eles eram contra Jesus. Uns eram, os fariseus a gente pode chamar, era extrema-direita em todos os aspectos, e os saduceus extrema-esquerda em todos os aspectos, né? E o que mostra aqui é que nem zelotes, nem fariseus e nem saduceus eram considerados por Jesus pessoas dignas de liderar o povo. Eu escrevi aqui, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Fariseus, saduceus e zelotes, como Salomão disse que não existe nada de novo debaixo do sol, é muito parecido com os principais sistemas políticos do mundo, do Brasil e do mundo. Temos direita, temos esquerda, temos centro, né? E Deus simplesmente declara que são ladrões e salteadores. Por quê? Pelo simples fato de serem orientados pelo Deus desse século. Só por isso. Todos eles são orientados pelo Deus desse século. Então, nós temos que ser bíblicos em tudo, não é? Então, não devemos confiar em ninguém. Devemos fazer o nosso papel, escolher aqueles que nós julgamos ser melhores ou menos piores, mas não esqueçam, irmãos, o mundo jaz no maligno, e o maligno controla todas as coisas, permitidos por Deus, porque Deus tem um plano que nós já estamos estudando há 2 anos, sobre a realidade de um reino perfeito aqui no planeta Terra, tá bom? Todos quanto vieram antes de mim, todos, sem exceção, ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E o que aconteceu foi isso, né? A grande maioria lá naquele momento entre Jesus, né, e o, como é que chama lá, o líder dos romanos, não César, mas Pilatos, né? Não, crucificam, mas não todos, mas a nação como um todo. Não é? Por quê? Eles ouviram quem? Os líderes começaram a gritar. Ok? Então é isso, irmãos. Essa é a nossa realidade em que nós vivemos hoje. Em todos os aspectos, religiosamente falando e politicamente também. Ok? Por quê? Porque Jesus, naquele momento, ele veio para ser quem? Ele veio para ser o Messias. O Messias quem é? Profeta, sacerdote e rei. Não é isso? Então ele estava falando sobre todo o povo de Israel e sobre a humanidade. Capítulo 9 a 11, Jesus é o prometido Messias, o Deus encarnado. Ele veio para ser pastor, ele veio para conduzir o povo em todas as esferas. A decisão de Israel ali iria determinar, na verdade, a direção que o mundo ia tomar. É muito importante a gente entender isso. Israel ainda é o relógio de Deus. Se Israel tivesse aceito Jesus Cristo como Messias, o que aconteceria com Israel e com o mundo? Vocês entendem? É o que vai acontecer no milênio, tá bom? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A função do Messias, irmãos, aqui, é ser profeta, sacerdote e rei. Isaías capítulo 9, é um texto que a gente usa, talvez alguém vai pregar no Natal, nesse texto, né?
porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aqui está falando sobre o Messias. Quem ele é? O governo está sobre os seus ombros. Aqui é Rei de todas as nações. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, papel de profeta. O profeta abre a boca e o que sai da boca dele? A palavra de Deus, o conselho de Deus, aquilo que Deus quer que o ser humano faça e deixe de fazer. Deus forte, ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Pai da eternidade, ele é o Salvador, aquele que vai garantir vida eterna para pecadores arrependidos. Príncipe da paz. Príncipe da paz se refere a Rei de Israel, filho de Davi, traz a paz para Israel em relação ao mundo. Então, ele promete paz para Israel e promete paz mundial. E ele vai cumprir isso e nós vamos estudar isso mais para frente, né? Ele é o reconciliador também do pecador para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e graças ao sacrifício de Jesus, fomos transformados em filhos. Então, ele fala de uma paz física e de uma paz espiritual, não é? O reino messiânico será assim. Para que se aumente o seu governo. Lembra que nós já estudamos a pedra que vem, destrói tudo. Depois do reino milenar, nós temos o reino eterno, né? Então, para que se aumente o seu governo, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Trono de Davi e reino, são dois diferentes. Para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Está escrito em Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Então, Jesus é o Messias. Jesus é profeta. Veio ensinar os padrões de Deus. Jesus, ele é o Messias sacerdote. Ele é aquele que intercede em favor do povo. Ele está entre o homem e Deus, ele faz a ligação. Ele é o Cordeiro de Deus lá na cruz, trazendo a comunhão entre o pecador e Deus, e ele continua sendo o nosso advogado lá do céu hoje. Ele continua sendo o sacerdote. Jesus também é o Messias Rei. Ele vai reinar garantindo justiça em todos os aspectos. Segurança, educação, suprimento de necessidades, tudo com excelente padrão de qualidade. Ele prometeu isso. O relacionamento com Jesus, agora, é o pastor providenciando o que os seus seguidores mais precisam. Eu vou oferecer para eles pastagem de qualidade. Uma figura de linguagem. Ele veio para suprir as nossas necessidades. Ele chama isso de vida e vida em abundância. Vida longa e vida com qualidade. Ele é esse Jesus. E ele está se apresentando aqui através dessa parábola. João 10, de 11 a 16. Jesus também é o Messias sofredor, o Cordeiro substitutivo. Ele anuncia que ele vai morrer. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está afirmando que ele vai morrer no lugar dos pecadores. Ele está afirmando que ele vai morrer para poder transferir a vida perfeita dele para nós e pegar a nossa vida pecadora, nojenta, e colocar sobre ele e ser punido lá na cruz. A preposição pelas, eu dou a minha vida pelas ovelhas, significa, no original, em benefício das minhas ovelhas. É isso que eu vou fazer. E nós sabemos, né, o que ele fez. Eles não entenderam. A maioria não entendeu. Mas tem um grupo que entendeu e nós fazemos parte desse grupo. Ele continua falando, né, sobre os falsos líderes e ele, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado pelas suas ovelhas. Irmãos, os mercenários são aqueles líderes religiosos, fariseus, saduceus, zelotes. Eles não estavam cuidando do povo. O que eles queriam era o tutu do povo. Eles queriam o dinheiro do povo. Eles queriam o dízimo do povo. Mas só queriam isso. Eles queriam manter a posição de líderes do povo. Eles estavam tirando proveito das ovelhas, mas eles não gastavam a sua vida em favor das ovelhas. Eles não estavam conduzindo as ovelhas para Jesus. Estavam afastando as ovelhas de Jesus. Os líderes fariseus e saduceus não criam em Jesus e eles usavam a sua posição para conduzir o povo ao inferno. Ao contrário daquilo que Jesus queria. Jesus é o profeta, sacerdote e rei. Por quê? Porque aquela geração havia fracassado em relação a isso. Hoje, há muitos líderes religiosos de várias denominações, inclusive batistas, ok? Que se interessam pelo dinheiro. Pastoreiam por causa do dinheiro. Não para defender ou para proteger as ovelhas. Na verdade, eles querem que quanto mais ovelha tiver, melhor. Por quê? Porque melhor vai ser a minha condição de vida. É por isso que nós, pastores, eu, Rômulo, Maurício, vou se referir só a nós três, né? Nós temos um alerta em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com desejo de servir. Alerta para mim, alerta para os falsos mestres, alerta para as ovelhas. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Cuidado que vocês estão ouvindo. Cuidado com a internet. Cuidado com mensagens. Entende? Porque a ovelha vai ouvir o bom pastor. E o supremo pastor é Jesus. João capítulo 14, 10, de 14 a 16, desculpe. Jesus agora está olhando para você. Lá, quase 2000 anos atrás, Jesus olhando para cada um de nós, Jesus visualizou o rosto de cada um de nós e nos reconheceu como ovelhas. Olha só, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, e agora, ainda tenho outras ovelhas. Não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém matou Jesus. Tiveram instrumentos, mas Jesus se entregou. Vocês já leram os evangelhos várias vezes. Antes da crucificação, tentaram matar Jesus várias vezes. Ele passava pelo meio, né, das pessoas como se nada tivesse acontecido. Porque tinha que acontecer do jeito de Jesus. Quando ele queria. E mostra que também não foi para sempre. Ele a retomou. Ele é o Senhor da vida e Senhor da morte. Não é? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Não foi nem o Pai que pressionou Jesus. Eu lembro que eu estava lá na faculdade teológica, né, no seminário, aí o pastor falava assim, lá no céu, né, estavam combinando toda a eternidade, como ia ser. Né, então estava tudo certo, né, que Adão ia fazer o errado, e que alguém da Trindade ia descer lá para se tornar ser humano, e antes da conversa acabar, Jesus levantou a mão e falou, eu vou, eu quero ir, Pai, eu. Né? Foi espontaneamente, não teve nenhum tipo de pressão, foi puro amor, voluntariamente. Né? Eu espontaneamente eu dou, tenho autoridade, é Deus, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Né? Meu Pai apoiou,
não estou aqui por conta própria, né? Mas esse versículo 16 é bom demais, né, gente? Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. É relacionamento. Jesus não está aqui para nos conduzir? Claro que está. Ele é o Verbo, a Bíblia, a palavra. A ovelha de verdade, o salvo de verdade, é aquele que ou aquela que se deixa conduzir por Jesus. Entende? Ela ouve a voz e ela não resiste. Ela vai, é para essa pessoa que Jesus diz, vai perseverar. Ele persevera, porque ele conhece a voz. Cuidado com o que eu vou dizer, é sobrenatural, é irresistível, como a salvação é irresistível, o chamado para a santificação também é. Quando a gente está no pecado, e eu sei o que é estar no pecado, gente, eu sei o que é ficar mais tempo do que deveria, nunca deve, né? Mas vocês entendem, e aquele negócio fica corroendo, e corroendo, e corroendo, a ponto de trazer a gente de volta. Entende? Porque ovelha, pecador, miserável, teimosa algumas vezes, precisa da patinha ser quebrada, outras coisinhas, mas não fica lá. Entende? Então, você, que tipo de cristão? Você é aquele que o pecado, você não liga para ele está lá, está lá, está lá, Deus entende. Ou ele te incomoda de verdade a ponto de você até perder o sono por causa disso? Tem muita gente que levantou a mão, sabe data e sabe tudo, e vai para o inferno, achando que está salvo. Pense nisso. Por quê? Porque me convém conduzi-las. É Deus conduzindo a gente o tempo todo. E a Bíblia diz, e elas ouvirão a minha voz. A do diabo, se ouvir, é por um breve, curto espaço de tempo. Um engano, um experimento, mas aquilo vai incomodar. É a voz do pastor, é conduzido pela voz do pastor. A outra voz é acidente de percurso. A condução, o caminho, é a voz do Senhor. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Como ovelha, é a nossa responsabilidade e privilégio, em relação às funções da Bíblia, nos rendermos aos seus ensinos. Isso é responsabilidade e privilégio. Temos que nos deixar conduzir por Jesus. A Bíblia tem a função de produzir convicção de pecado. Quando o Espírito Santo te acusar e me acusar de pecado, precisamos ser humildes e perseverar na luta contra o pecado. Precisamos aceitar o ponto de vista de Deus naquela circunstância. Semana passada nós apresentamos um caso aqui. Entende? O verdadeiro ovelha vai voltar. Senão, não é verdadeira ovelha. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Como ovelhas, é nossa responsabilidade e privilégio sermos conduzidos por Jesus, nos rendendo à correção e à instrução bíblica. Autoconfrontação na veia aqui, ó. Quando estivermos estudando, meditando, ouvindo uma mensagem, temos que prestar atenção e nos autoconfrontar. Precisamos ver a nossa condição no ponto de vista de Deus, não da nossa lógica. Precisamos obter esperança bíblica, isso é, a Bíblia diz como é que eu lido com aquela situação. Seja um pecado da minha parte, seja um pecado contra mim.
Todo problema que nós enfrentamos tem a ver com o pecado, ou pecado pessoal, ou um pecado sofrido. E temos que saber com certeza o que Deus quer, o que Deus ordena, como nós devemos agir. Isso é mudança bíblica. Esse é o papel da Bíblia, produzir correção e instrução bíblica. E a Bíblia diz que Jesus vai nos conduzir, e a Bíblia diz que o verdadeiro ovelha vai ouvir a voz do pastor. Como ovelhas, é nossa responsabilidade e privilégio sermos conduzidos por Jesus como? Perseverando na luta contra os desejos que são contrários à vontade de Deus. Idolatria do coração. O nosso coração, irmãos, enquanto a gente estiver nesse corpo, é uma fábrica de ídolos. Não para de construir ídolos. A gente derruba um, é levantado outro. Entende? E nós estamos nessa luta. Quando estivermos estudando, meditando, ouvindo uma mensagem, temos que prestar atenção, nos autoconfrontar, ver a nossa condição no ponto de vista de Deus, obter esperança bíblica para lidar com a situação, saber com certeza o que Deus nos ordena a agir, isso é mudança bíblica, e no fim, tomar o remédio. Né? Seguir o plano de Deus para lidar com a situação. É aonde a maioria patina, a prática bíblica. Eu brinco, né? Houve uma época, né, que a minha gaveta era depósito de exame a ser realizado. Exame médico. Eu ia no médico, o médico diagnosticava meu problema, passava o remédio, daí para frente a prática era complicada. Tomava remédio quando tomava em hora errada, mandava fazer exame e não fazia. Quer dizer, descobre o ponto de vista de Deus, descobre a solução, diz o que tem que fazer, na hora de fazer não faz. E a gente faz a mesma coisa, às vezes, no nosso relacionamento com Deus. A gente entende o nosso pecado, a gente sabe na Bíblia como é que eu tenho que mudar, tem lá o plano, até faz o plano, na hora de praticar, aí vem, né? Aí vem o diabo, né? Vem os empecilhos, vem as coisas para atrapalhar, vem outros desejos, até outras necessidades reais que você vai ter que dizer, bom, o que é mais importante? Entende? Precisamos imitar aquele cego imitou no processo de salvação, ele não recuou diante das mentiras. Esse cego, ele ouviu, se interessou, e quando ouviu a mensagem, ele se entregou. Outros não. Outros continuaram céticos. E isso é a vida, né, do ser humano. Nós, como ovelhas, somos aqueles que devem ouvir a voz do pastor. Continuar ouvindo. O texto não diz eles ouviram no passado. Eles ouvem constantemente. João capítulo 10, 19 a 30, o ensino de Jesus revela que sempre resultará em dois grupos de pessoas. As verdadeiras ovelhas que seguem o ensino de Jesus e a falsa religiosidade que nunca se rende exclusivamente a Jesus como Senhor e Salvador. E aqui é o ponto. Nunca é exclusivamente Jesus. É uma religiosidade. Mas Jesus não é o centro, não é o único, não é o principal. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão. Lembra? Uma dissensão, depois da pergunta lá com o cego, o papo continua. E agora uma nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que os ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O contexto é o mesmo. Né? Então tem uma realidade e tem alguém desviando as pessoas da realidade, da verdade.
Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, judeus e o interpelaram. O pessoal continua pressionando Jesus aqui. Até quando nos deixará a mente em suspense? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, porque ele falou em parábolas. E não dá para acusar ninguém por parábolas, porque a parábola cada um interpreta como quer, não é? Respondeu Jesus: eu vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. No fim da carreira cristã, ainda a gente vai saber quem é ovelha e quem não é. Aí ele volta ao ensino. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem é diferente de ouviram. Ouviram é algo pontual lá atrás. As minhas ovelhas, elas ouvem. Eu as conheço e elas o quê? Me seguem. O tempo todo. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Terminando, rapidinho, correndo. Aplicação. Versículos 27 até o versículo 30 se refere a todas as pessoas que aceitaram Jesus de verdade. Fé salvadora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. A verdadeira ovelha é aquela que o seu ouvido está sempre atento a que Jesus está falando e segue, imita, obedece. Vem a convicção de pecado, eu sou pecador. O que eu preciso fazer? Eu mudo, caio de novo, peço perdão, mas eu não fico prostrado. Eu aceito a acusação. As ovelhas de Jesus ouvem os ensinos de Jesus, por isso reconhecem e apreciam a Bíblia como sendo o bem mais importante para produzir correção e instrução. Por causa da velha natureza, todos nós ainda temos um nível de orgulho. Não sei qual é o seu, mas eu sei qual é o meu. E ele é enorme, proporcional ao corpo. Entende? Eu preciso aprender cada dia a ser humilde. Muitas vezes eu fui repreendido estando errado. Entende? E eu ficava furioso. Porque eu sou orgulhoso. Dava uma desculpa. E ainda dou algumas vezes. Eu tenho que falar, Pierre, não aprende. Entende? Se pessoas têm medo de falar com você quando você erra, toma cuidado. Está revelando um nível de orgulho. Entende? Então, precisamos treinar o nosso coração à humildade. Jesus era manso e humilde. Diz que nós temos que aprender dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Seguir, irmãos, é imitar. Ninguém consegue fugir de 1 João capítulo 2, versículos de 4 a 6. Pode ter data de batismo, pode ter nome do pastor, pode se lembrar da mensagem. Muito jóia tudo isso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso. Então, se o estilo de vida é desobediência, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ainda bem que é um processo, né? Me dá muita esperança. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece dele, deve andar assim como ele andou. É relacionamento. É andar de braços dados com Jesus. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus. Por isso, são tentadas. Caem em tentação? Sim, caem em tentação, mas vencem a tentação. Se arrependem quando pecam. Abandonam o pecado. Para instantaneamente. É isso que é abandonar. Para instantaneamente. Continua a luta para parar de pecar.
ou para não fazer de novo. Se acontecer, se arrepende, para instantaneamente, mas não fica no pecado. Persevera lutando contra a velha natureza, contra o mundo, contra o diabo. Quer agradar a Deus. Jesus, ele incluiu nesse contexto todo um cego curado, que primeiro reconhece ele como profeta, e mesmo antes de ser convertido, essa convicção fez com que ele enfrentasse muita oposição. Pela graça de Deus, ele foi alcançado por Jesus, ele se tornou um discípulo de verdade. E ele perseverou. Serve de exemplo para nós. É nossa responsabilidade e privilégio perseverar, sacrificando os desejos que existem, vão continuar existindo enquanto nós estivermos nesse corpo, desejos que vão tentar nos desviar da nossa lealdade a Jesus. Deus escolheu a figura da ovelha para nos representar. Por que ele escolheu a ovelha? De todos os animais, eu já preguei aqui há muitos anos o Salmo 23, talvez um dia eu pregue novamente. De todos os animais, a ovelha ela foi criada para ser 100% dependente do pastor. 100%. A ovelha não foi criada para ser independente. A ovelha precisa da orientação do pastor, ela precisa da correção do pastor, ela precisa que o pastor vá lá, limpe ela, tire o pelo, quebra a patinha quando é rebelde para ver se aprende, entende? Ela precisa o tempo todo de instrução, senão ela morre de fome e de sede. Ela não encontra alimento por conta própria. É por isso que foi escolhido esse exemplo, para mostrar a nossa dependência de Deus. E a nossa dependência de Deus é demonstrada através da nossa dependência da palavra de Deus. E nós revelamos isso através do relacionamento que a gente tem diário com a palavra de Deus. Amém? Não terminei, tem algumas coisinhas aqui, mas eu acho que é suficiente por hoje. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Mais uma vez, ó Pai querido, queremos reconhecer o privilégio que nós temos de sermos ovelhas do Teu rebanho, ó Pai querido. Agradecemos a maneira como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, pelas provações. Ó Pai, sabemos que as provações nos aproximam do Senhor. Pedimos, ó Pai querido, que quando nós estivermos passando por apertos, por lutas, medos, preocupações, que o Teu Santo Espírito nos ajude a voltarmos para o Senhor, para a realidade que o Senhor é soberano, controla todas as coisas, nada sai do Teu plano, o que o Senhor quer é que nós entendamos aquela circunstância como o Senhor vê, que nós possamos avaliar a nossa vida constantemente, se estiver em ordem, encaremos como provação, teste a nossa fidelidade ao Senhor. Se por acaso for resultado de uma vida longe do Senhor em alguma área de rebeldia, que nós possamos reconhecer o pecado, que possamos nos arrepender, buscar na Tua palavra o Teu plano, ó Pai querido, e acima de tudo, ajuda-nos a ser perseverantes na prática. Obrigado, Jesus, por ter morrido em nosso lugar e continuar advogando a nossa causa. Que possamos fazer parte daquele grupo chamado na Tua palavra, ao longo dos séculos, de remanescentes fiéis, até o dia que nós ouvirmos a trombeta e nos encontrarmos com o Senhor. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, amados, pela paciência de vocês, viu?